O caso se tornou público após a jovem divulgar a denúncia em rede social. Eva Luana, de 21 anos, afirma que ela e a mãe foram vítimas de agressões, torturas e abusos sexuais e diz que o padrasto, o comerciante e ex-assessor parlamentar Tiago Oliveira, é o responsável por todos os crimes. A família vivia em Camaçari, município da região metropolitana de Salvador, quando Tiago começou a se relacionar com a mãe de Eva. Em pouco tempo, segundo a jovem, a vida delas virou um pesadelo. Foi algo muito rápido. Eu lembro que eles ficaram juntos e logo ele veio morar. Era para passar uns dias, depois esses dias foram se perdurando. Ele disse que ia voltar para São Paulo e acabou que não saiu mais da minha casa e ele foi tomando conta de tudo. Primeiro tomou conta da loja, foi à frente, como se ela não soubesse tomar conta, que era para ela descansar, que era para ele confiar nela, que ela trabalhava demais. E depois ele foi tirando o nosso mundo da gente, ele foi tirando as pessoas que cuidavam de mim. A gente vivia uma classe tranquila, então ele foi falando que não tinha necessidade de babá, que eu podia crescer sozinha. Depois ele começou a falar que eu não precisava fazer cursos, que eu tinha que sair dos meus cursos. E ele começou a me tirar totalmente do meio. O que mais me marcou foram os estupros, sem dúvida. Porque ali eu não conseguia, eu não entendia por que estava acontecendo aquilo comigo. Eva conta que começou a sofrer os primeiros abusos quando tinha 12 anos de idade. Um ano depois, ela decidiu denunciar o caso à polícia, mas afirma ter sido ameaçada pelo padrasto. Por conta disso, acabou retirando a queixa. A partir daí, as agressões e ameaças só teriam aumentado. Foram 8 anos sofrendo em silêncio. As pessoas podem perguntar, e por que não falou? Por que não pediu ajuda? Mas eu tenho testemunhas que foram lá depor, falando que eu fui na casa delas, que ele invadiu a casa delas, que me viam roxa, me viam machucada. Então a questão não é só a gente não ter força, são as pessoas também serem inertes daquela situação. É uma ação incondicionada, você pode denunciar para salvar a vida do outro e as pessoas falam, mas ninguém tem aquela força de ir lá e se arriscar. Muitas vezes que a gente já saiu na rua pedindo ajuda, os vizinhos não ajudavam, muitos fechavam a porta literalmente, porque tinham medo dele, porque ele tinha, uma época, ele bebia muito e andava com gente muito pesada, e relatos de drogas, enfim, então todo mundo tinha medo dele. Ele não chegava só batendo, ele não batia por algum motivo específico, ele se planejava durante horas, ele já ficava me ameaçando pelo celular. E quando você chegar em casa vai acontecer isso e vai se preparando. E eram a noite inteira, não era aquilo que ele me batia 1, 2 horas, não. Ele me batia, depois ele ficava falando várias coisas. Que vai matar, que você é um lixo, você não merece viver. Ele ficava falando muitas coisas assim, que era culpa minha, que ele só fazia aquilo porque eu provocava aquilo nele. E era durante noites inteiras, ao ponto dele não me deixar dormir. Ele falava que se eu dormisse, ele ia me beliscar com alicates e coisas do tipo. E às vezes eu cochilava e já acordava com porrada. Tenho medo de andar na rua, eu não consigo ter uma vida normal. Eu acordo de madrugada gritando, eu acordo empurrando. Na rede social, Eva contou que engravidou do padrasto mais de uma vez e foi obrigada a fazer abortos sem sequer poder procurar ajuda médica. Apesar de todo o sofrimento, a garota começou a estudar direito numa faculdade de Camaçari e lá conheceu pessoas que a ajudariam a se libertar do suspeito. Embora tenha permitido que ela estudasse, o padrasto decidiu se matricular na mesma instituição de ensino para vigiá-la. Isso dificultava as chances de Eva denunciar o padrasto. De acordo com Eva, foi somente após estagiar no fórum da cidade que um colega conseguiu que ela desabafasse. A partir daí, um juiz reuniu provas e decretou a prisão do suspeito. Ele foi encaminhado à delegacia de Camaçari e permanece à disposição da justiça. O ponto mais chocante para mim, por exemplo, foi o estupro das duas, da mãe e da filha ao mesmo tempo, né, sob ameaça com a faca. Esse caso me chocou mais. Também de fazê-la ficar presa dentro de um canil,
ela ficava em cárcere privado de um canil por longas horas sem comer. Ele fazia ela caminhar voltando da faculdade à noite sozinha, sem poder pegar nenhum transporte. Isso quando não obrigava ela a dormir na rodoviária do município. Então, cada palavra dela choca e deixa indignação. Não tem como não se revoltar. Agora, mãe e filha vivem sob proteção judicial. Em um dos textos publicados na rede social, Eva pede justiça. Com relação a ele, eu quero justiça. Eu não entendi porque demorou tanto, porque as provas iriam me ajudar muito. Se ele tivesse sido preso antes, ou se alguém proibisse que ele entrasse na minha casa, seria tudo mais rápido, porque eram as provas que estavam lá e eu não consegui mostrar isso. Ele conseguiu pegar antes de mim, ele foi na minha casa o tempo inteiro. E ninguém podia chegar lá e falar: olha, você tá quebrando a medida protetiva e dar voz de prisão. Não, esperou muito tempo, a gente ficou muito tempo apreensivo para saber onde ele estava. E o que eu espero é que a justiça seja feita com celeridade, mas não só por mim. Porque eu imagino que isso não acontece só comigo. Se eu estou tendo todo esse apoio, não só de agora, mas antes, as pessoas todas do fórum, juízes, e eu faço direito, então muitos professores me ajudaram, advogados e todo mundo com muito medo, porque a justiça foi lenta. Imagina as meninas da periferia, imagina as meninas que não têm condições, não têm contato e psicologicamente são muito... não tem tanta força como eu, porque eu ainda consigo falar, eu ainda consigo me expressar, e elas não conseguem.